Estamos para mais um episódio do Fala Mulher e esperando, como sempre, que todas falemos. A gente percebeu que eu não falo uma coisa, gente. Meu nome. Eu sou a Audrey. Meu nome é Audrey Braga e junto com a Davina Castro, a gente vem recebendo convidadas muito especiais. Hoje nós vamos receber uma pessoa, mas eu vou deixar ela se apresentar, que fica muito mais legal. E nós vamos falar sobre empreender. Mas antes disso, é com você. Olá pessoal. É muito bom estar aqui. É muito bom estar. Hoje vai ser um dia que a gente vai mudar um pouco o foco, né, o tema, mas de uma forma muito importante, que é o empreendedorismo feminino. É algo que tem crescido, né, em tempos, né? E nós estamos vendo aí que as mulheres estão se equiparando aos homens pelas estatísticas. Eu estava lendo uma reportagem do Sebrae e as estatísticas dizem que as mulheres já estão se equiparando, estão em 46% de empreendedoras. Então, nós precisamos falar sobre esse tema, né? Então, nós convidamos uma amiga, né, que trabalha com isso, que atua diretamente nisso, para falar conosco. Meu nome é Davina Castro, eu sou assistente social, sou terapeuta de família. Nós estamos aqui com a Érica Sintra. Mas antes dela se apresentar, eu quero falar algo para ela, eu quis falar aqui no episódio. Esse programa nasceu por inspiração dela e ela não sabe. Mentira! Ela não sabe. Que legal. Acontece que ano passado, enquanto ela fazia podcast com a doutora Audrey, com a Adriana, com Patrícia, eu estava passando por um câncer importante. E eu estava fazendo tratamento e eu ficava assistindo. E nisso eu comecei a assistir todos os episódios que ela fazia. Que bacana. E aí eu ouvi o podcast, algo muito próximo, porque a gente escuta podcast sempre longe da gente, né? E eu falei, nossa, a doutora Audrey está lá, a Adriana, está tão próximo de nós, né? Quem sabe um dia a gente faz um podcast. E aí eu passo pelo tratamento e fico com uma sequela que eu estou ainda administrando. Mas do câncer já está tudo bem, mas... E aí eu pensei, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar para as mulheres. As mulheres que passaram, talvez estejam passando o que eu passei, e que elas não têm oportunidade de ouvir e saber que elas não estão sozinhas. E aí eu lembrei do podcast, eu falei assim... Aí eu convidei a doutora Audrey e falei, vamos fazer um podcast? A Érica Sintra fez... Está tão próxima, nos inspirar. Por que não nos inspirarmos nela? Ai, que E barato. aí entro em contato com ela e ela me dá todas as dicas, né, de estúdios. E eu acho que quando você fala que você é uma mentora de autodesenvolvimento profissional, você nos autodesenvolveu, talvez sem saber, né? Então, nós arriscamos o podcast. Eu lembro que eu sempre falo com os meus filhos, não, mãe, será que você está preparada para falar sobre isso, sobre câncer? Eu falei, se eu estou preparada, eu não sei, mas eu acho que a gente tem que falar e vamos pegar a modernidade que é um podcast. Se as colegas estão fazendo, nós podemos fazer também, né? Então, nós estamos aqui, então a gente queria te agradecer, porque realmente esse projeto ele nasceu inspirado por você, e você nem sabia disso. Nossa, eu deixei para falar aqui. A sua mentoria já começou agora conosco. Que honra! Muito obrigada. Imagina, Muito obrigada. fico super lisonjeada. Uma surpresa, não imaginei jamais. Não. Que coisa, que bacana. E além de ficar lisonjeada, o podcast, a época, né, que a gente vinha desenvolvendo o podcast, era exatamente com esse propósito informativo, né? De dividir informação com as pessoas. Porque a gente tem um excesso de informação muito grande, mas a gente tem um excesso de informação sem qualidade, né? E quando você tem um canal assim próximo, onde as pessoas se dispõem a te ouvir, você precisa, no mínimo, ofertar qualidade nessa informação, né? Você tem que ter responsabilidade com isso, né? Esse compromisso para com o público.
E que legal, fico muito feliz. Muito por essa eu não esperava. Você pode olhar para aquela câmera e se apresentar para as pessoas Tá. que vão nos ouvir, né, também. Perfeito. Então, eu sou a Érica Sintra. Eu iniciei o meu trabalho há 24 anos como consultora em inteligência estratégica na área de gestão. Fiz 24 anos agora, né, enquanto consultora. Durante esses anos todos de consultoria, a gente tem que entender que as empresas, elas são formadas por pessoas, né? A única coisa jurídica que tem é o CNPJ, mas todo mundo que performa uma empresa são pessoas, são CPFs. E durante todos esses anos eu percebi que existia uma dor muito comum entre todas as pessoas, que era a sua ânsia, o seu desejo de se realizar profissionalmente falando. E muitos não sabiam, tinha esse desejo, mas não sabia como, ou muitas vezes não reconhecia as próprias virtudes, ou não conseguia identificar os próprios propósitos. E aí robotizavam, né? Algo que é tão importante na nossa vida, que é a nossa realização profissional. E diante disso nasceu a mentoria, que é uma paixão, né? Porque lida diretamente com as pessoas, independente de eu estar vinculada a um contrato de consultoria. E é algo que realmente é o meu propósito de vida, né? É o que ancora aí a minha missão de vida mesmo, que é transmitir informação para essas pessoas de modo que elas possam fazer uso dessa informação com o foco na sua prosperidade profissional. E eu estou muito feliz de estar aqui. E a gente também está super feliz Muito. e tal. E aí, assim, ó, você falou de mentoria, né? E você sempre trabalhou com consultoria. Então, estou Isso. entendendo que você está fazendo um aprimoramento, transição, uma será? transição. Na verdade, uma Como bifurcação. é que é isso? Uma bifurcação. Isso. Porque a consultoria, a minha responsabilidade enquanto consultora é sinalizar caminhos através do meu conhecimento técnico, né? Ok. Então, com foco na parte que eu entendo, modéstia à parte bem, que é a parte de estratégia, no caso de gestão estratégica. Nos últimos 15 anos eu foquei na área da saúde, né? Então, a minha clientela, digamos assim, são médicos, psicólogos, todos os profissionais relacionados à área da saúde. Só que enquanto consultora, eu acabo sendo mentora também, porque a mentoria, ela pega a sua própria experiência, eu enquanto mentora, eu preciso ter vivenciado algo que eu mentorizo, que eu oriento, né? Na consultoria, por coincidência, eu também já vivenciei. Então, na verdade, não é nem um lugar nem outro, é desconhecido para mim. Mas o que acontecia com a consultoria? As pessoas vinham até mim, que não necessariamente eram os clientes, e sim os colaboradores, e pediam para conversar comigo. E dividiam as suas dores comigo, como pessoas, não necessariamente como colaboradores. E eu percebia que elas tinham uma expectativa muito grande de eu, enquanto consultora da empresa, orientá-las para que elas pudessem ter oportunidades de melhorar, de performar melhor como profissionais. Então, acabava que dentro da consultoria vinha a mentoria junto, né? Em função dessa minha interlocução com as pessoas mesmo. Aí hoje, então, temos um foco na mentoria profissional. Hoje, Na verdade, não é na mentoria profissional. De autodesenvolvimento. de autodesenvolvimento profissional. Quando você diz autodesenvolvimento, é mais ou menos aquilo que eu falei, assim, vamos arriscar fazer isso, a gente tem capacidade para fazer isso, é você enxergar a sua capacidade e colocar ela para se desenvolver, colocar ela em prática, é mais ou menos isso? Também. Isso é um dos ingredientes, né? É essa sua vontade, o seu desejo, o despertar, o insight. Mas não é só isso, né? O autodesenvolvimento profissional é uma receita. Você precisa de vários ingredientes. E o mais importante que eu considero nessa receita é você voltar a olhar para dentro de você, é você se disponibilizar a encontrar aquilo que faz sentido para você profissionalmente falando. Porque geralmente, principalmente no início da nossa vida, né? Da nossa vida
independente, né? Quando a gente sai da casa dos nossos pais, que a gente tem que pagar a conta, Uhum. a gente está mais preocupadas em financiar a nossa base da pirâmide, que é a nossa sobrevivência, né? Pagar aluguel, comer, se deslocar. E quando você está preocupada com isso, você não está muito voltada para refletir sobre os seus propósitos profissionais. Você precisa pagar as contas, né? Quando você consegue já nutrir essa necessidade básica, você começa a ficar muito inquieta, geralmente. Por quê? Porque não necessariamente o que você está fazendo hoje profissionalmente tem a ver com o que você deseja fazer. E muitas vezes os seus talentos estão subestimados, as suas virtudes, as suas competências, as suas aptidões estão subestimadas, porque elas não têm espaço para que você possa exercitá-las nessa atividade que você está hoje, profissionalmente falando. Que às vezes foi motivada lá atrás para poder pagar a conta, não necessariamente para você ficar feliz. Entendi. Né? Sim. Então, o autodesenvolvimento profissional, ele precisa, com certeza, ter um olhar de dentro para fora primeiro. Ok. É você encontrar o seu significado profissional. Qual o sentido que isso tem para você? De que maneira você acha que isso vai agregar na sua vida a médio e longo prazo? O que não significa que você tem que fazer uma escolha hoje e, de repente, carregar essa escolha para o resto da vida. Não é assim que funciona. Tá, Né? tá. Eu poderia dizer, eu poderia arriscar, não sei, talvez pela minha visão, agora entra assistente social, né? Trabalhei muito com preparação para aposentadoria. E trabalhei em grandes empresas, e essas empresas, tanto públicas quanto privadas, a gente conseguiu desenvolver um projeto que 5 anos antes do indivíduo se aposentar, você já começa a preparar a aposentadoria. Será que... o que a gente via muito era, eu não quero aposentar. Eu não tenho condição de aposentar, nem emocionalmente, nem financeiramente. Será que, por exemplo, num programa de preparação para aposentadoria, poderia ser contemplado essa visão desse trabalho? Perfeitamente. Justamente para um outro momento da sua vida, Sim, né? Como nós estamos, sim. por exemplo. E isso vem acontecendo muito, né? E principalmente com o advento da inteligência artificial, da internet das coisas, as informações e o acesso estão muito mais fáceis. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que trabalhou 35 anos e se aposenta com 50 e pouco, ainda é muito jovem. Muito jovem. Você ainda tem uma capacidade de produção gigantesca. E muitas vezes essa pessoa trabalhou 35 anos numa atividade que não dava aquela sensação de plenitude mesmo, né? Só de pagava as satisfação. contas, né? Pagava as contas, ficou lá preso na base da pirâmide, né? E tem uma coisa, só fazendo um adendo muito perigosa, né? Que a gente se mantém escravo do trabalho porque você está escravizado com o seu padrão de vida. Sim. Então, muitas vezes você não pode arriscar um pouquinho de fazer uma transição porque você já está tão preso, escravizado no padrão de vida atual, que você se vê refém disso. Isso é uma outra coisa que entra no planejamento financeiro, né? Sim. E é algo que você precisa vislumbrar mais para frente. Então, sim, tem tudo, é algo que é perfeitamente congruente. Eles se comunicam. E as pessoas vêm fazendo isso quando aposentam. Muitas vezes vai ao encontro das velhas paixões. Como nós, né? Estamos fazendo aqui, né? Isso é maravilhoso, né? Porque isso oxigena a vida, né? Oxigena. A gente fala de empreendedorismo. E o empreendedorismo é isso, né? É esse tesão, é o desejo, é o sonho, é você planejar tudo na cabeça, é esse frescor. Eu acho que o empreendedor, ele tem esse frescor, essa inquietude de buscar algo, né? Muitas vezes não sabe o que ainda. E exatamente isso, era sobre isso que eu queria... Muitas vezes não sabe. Mas existem formas de você ir encontrando esse caminho. E uma das formas, e que eu considero uma das mais efetivas, é, primeiro, você se conhecer, saber o que te agrada, o que faz sentido para você,
o que te deixa feliz. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem talento. Todos nós temos. Mas muitas vezes a gente não dá espaço para isso aflorar. A gente tem medo que aflore e gere aquela sensação de frustração. Por que eu não fiz isso? Eu tô velho para fazer isso, né? Nossa, eu não tenho mais tempo, perdi o time, né? Perdi o time. Exatamente. E a gente precisa parar com essa mania de achar que a vida tem prazo de validade, né? Isso não existe. O prazo de validade literalmente, para mim, é quando você não está mais nesse plano. Mas Sim. enquanto você está nesse plano, você está dentro do seu prazo de validade para poder realizar, seja o que for. Mas você precisa saber o que. Porque muitas vezes essa resposta, ela não tem espaço para você encontrar, sabe? Deixa eu entrar numa questão, eu estava até conversando com a Audrey sobre isso, e no início eu conversei um pouco também com você sobre isso. Como eu sou assistente social de formação, eu trabalhei muito com comunidade, né? E com mulheres. Mulheres de periferia. E aqui no nosso público, qualquer mulher, né? Até homens, muitos homens assistem o nosso podcast. E as mulheres aqui são diversas, de diversas classes sociais, e a gente tenta contemplar todas. E eu queria entrar numa questão, dentro disso que você falou, dela se descobrir, né? Eu trabalho com projetos sociais há muitos anos. E eu queria contar uma experiência rapidamente para ver se você consegue me explicar. Assim, eu acho que houve um erro estratégico, porque não é a minha formação, essa questão do empreendedorismo, mas havia a intenção de melhorar a qualidade de vida daquelas mulheres. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, numa comunidade. Eu fui convidada a criar uma associação que é para atender a comunidade local, uma comunidade bem carente, e uma verba importante, comprar um local, um prédio, nós fazemos um trabalho para atender a comunidade, para beneficiar aquela comunidade. E nós não sabíamos o que fazer, porque começou pelo final, né? Quer dizer, começou já com o prédio pronto, com aquilo tudo, né? Então, nós tínhamos que projeto otimizar. Fazer, o que fazer. Então, eu preciso primeiro fazer um marco zero, uma pesquisa para saber o que essa comunidade... Quais são suas carências. Quais as carências e o que ela deseja, né, o que ela pensa. Bom, eu não sabia o que fazer, começamos pelo esporte, para trazer as crianças. E aí as crianças vieram, mas o que vamos fazer com essas mães? Né? E qual era o perfil das mães? Mães que tinham uma escolaridade baixa e que não podiam, quando saíam para trabalhar, o que ganhavam não era suficiente para pagar alguém para ficar com os filhos no contrafluxo escolar. Então, essa é a realidade. Aí, um dia, visitando a minha sogra, eu cheguei na casa dela. Onde está ela? Estava cortando o cabelo na casa da vizinha. A vizinha tinha um filho que ela não poderia deixar com outra pessoa. E a vizinha, então, abriu um salãozinho de cabeleireiro na casa dela. Então, as pessoas iam cortar o cabelo na casa dela e ela cuidava do filho e cortava o cabelo. Aí, eu falei assim, será que é por aí? Será que nós precisamos estimular essas mulheres a se capacitarem para fazerem algo em casa, que aí elas podem trabalhar em casa? E aí, pensamos num curso de cabeleireiro. Davina pensou num curso de cabeleireiro, né? Não, vamos fazer Aí montamos, tinha uma verba importante, montamos numa das salas um salão de beleza. Compramos todos os equipamentos para o salão de beleza. E aí eu montei um curso inteiro de cabeleireiro, que duraria mais ou menos de 8 a 10 meses. E aí vieram as mães, né? 20 e poucas mães, e era gratuito, tudo, material, tudo, todas as mães daqueles meninos que eram atendidos no projeto de esporte. E aí começou o primeiro mês, aí começa absenteísmo, começam a faltar. Segundo mês, começamos com 28, tínhamos 3.
Eu falei, como? Um curso Gratuito, desse gratuito, com como? estrutura. Com estrutura, como essa mãe não Não vem, aproveitou. não aproveitou. Aí tem, lógico, tem uma quebra de paradigma que a gente precisa romper, né, nessa área social, que é, não dá certo, as mulheres não querem. Não, impossível, tem algum fenômeno que a gente não está sabendo ler, né, e que a gente fala muito aqui do negócio eficaz, né. Eu falei, não, nós estamos errando, não são aquelas mães, não somos nós estamos errando. Talvez não fosse o curso de cabeleireiro, Uhum. nós não consultamos, nós fizemos o que achamos que tínhamos que fazer. Uhum. E aí eu comecei a pensar o que fazer, o que foi que deu errado. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: essas mulheres não podem ficar 1 ano fazendo curso. Elas precisam trabalhar, elas precisam gerar dinheiro. Muitas delas são mães que são mães solo, que são mães responsáveis pela casa, pela toda a estrutura da casa e tanto logística quanto financeira. E aí o que acontece? Ela não tem tempo num curso de 1 ano. Ela precisa de um curso que amanhã ela já possa trabalhar. Sei lá, amanhã que eu digo assim. E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse curso, vamos dividir ele em módulos. Corte de cabelo, 1 mês. Perfeito. Isso aqui, 1 mês. Aí, como nós tínhamos a certificação, nós podíamos dar certificado. Então, 1 mês de curso de corte de cabelo, certificado. 1 mês de pintura, certificado. Escova, certificado. No final, começaram a voltar. Aí elas começaram a voltar. Sua leitura foi super assertiva. Então, assim, o que aconteceu? Quando eu saí de lá, muitas já tinham seu próprio empreendimento na sua casa. Então foi exitoso o seu projeto. Então, assim, eu queria trazer esse momento, né? O caminho foi por aí ou foi só uma intuição? Como é isso? Na verdade, intuição foi, porque uma leitura de projeto, né, você talvez não tivesse. Então, você foi altamente eu não sei nada, tá? Me meti na conversa, estava aqui bem empolgada, conversando. Mas como eu não sei ficar de boca fechada, né? A intuição eu acho que foi, tá? Agora vamos ver a avaliação. Intuitivo, eu entendo que foi. Então, super correto foi. É verdade, agora, a intuição aí, né? A intuição nesse caso contribuiu, né, significativamente. Uhum. O olhar, a sua sensibilidade, ter observado essa dinâmica, como é complicado para a mulher de sair de casa, principalmente a mulher de comunidade, a mulher que já vem numa situação de carência em vários setores, né? Porque as carências, elas não estão concentradas só na carência financeira, né? No recurso curto. Ela também, ela está nessa mulher em vários aspectos, na carência de acesso, na carência de um companheiro, na carência de dividir as responsabilidades, na carência de não conseguir estudar e se capacitar, porque ela precisa estar em outras frentes que são urgentes e importantes. Né? São chefes de família, né? Exato. E o que é urgente e importante tem a ver com sobrevivência. A gente fala de novo na base da pirâmide. Então, é uma mulher que realmente é muito difícil para ela equilibrar os pratos, né? Porque ela precisa primeiro ter o que colocar no prato. Porque ela é arrimo de família. Uhum. Então, a intuição e essa sensibilidade, que eu acho que talvez só poderia ter nascido de uma outra mulher, né? De perceber isso, que ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar da criança, ela não tem com quem deixar, e ela se vira nos 30, e às vezes deixa o filho de 3 anos com um de 9. Exatamente. Né? Essa é a realidade. E essa é a realidade. E eu uma vez eu li um artigo muito interessante só fazendo um viésinho, falando sobre a questão da bebida, né? O porquê que o consumo de bebida alcoólica. A bebida alcoólica é muito alto, né? Porque a bebida, de certa forma, pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia a isso, né? Eu só estou fazendo um viés para contextualizar.
relatos sobre isso disseram que a bebida, de alguma forma, era algo que anestesiava o presente, né? E anestesiar o presente é você tentar ficar um pouco fora dessa realidade que muitas vezes é dura, é cruel, é pesada, é densa. E a realidade de uma mulher que vive dessa forma, ela não tem nem tempo de ser anestesiada. Então, ela tem que priorizar o urgente e o importante. A intuição, ela foi muito bem-vinda. O que talvez uma crítica que eu faria nesse sentido... Não tem problema. Era Olha, ter feito uma pesquisa vocacional ali, de por amostragem, com as mulheres, algumas das comunidades, e dando algumas opções, né? O que seria viável para você em termos de tempo para você se dedicar? Quantas horas você poderia fazer isso por semana? Né? Qual seria a periodicidade eu ia disso? identificar. Você iria identificar Porque foi na origem. contraproducente, né? Nós montamos um projeto que... Mas depois você conseguiu Depois, fazer as correções necessárias. E o porquê que voltaram? Né? Por que elas regressaram? Porque elas precisam de uma atividade de aprendizagem de curto prazo para agir a curto prazo. Porque elas têm que gerar renda sobre aquele aprendizado. É diferente de você ser um intelectual. Né? Nenhuma crítica intelectual. Eu digo o seguinte, se você pode estudar, se aperfeiçoar sobre aquilo e dedicar horas do seu dia sobre uma tese, né, é uma coisa. Agora, por quê? Porque o cientista, por exemplo, né, ele passa anos a fio se dedicando para aquela causa, para aquela tese. O nosso país não é referência nisso, infelizmente, né, de bolsas científicas decentes para a pessoa conseguir sobreviver da ciência. Mas ele, após essa descoberta, ele consegue colher frutos disso de alguma forma. A pessoa que tem que pagar a sobrevivência, ela não tem tempo para poder pensar, digerir, para depois aplicar. Ela tem que ter o conhecimento, absorve o conhecimento da noite para o dia, começa a praticar no outro dia para poder fazer aquilo gerar renda. Exatamente. Né? É assim que funciona. E o nosso país, ele funciona assim, porque a gente está falando de uma população que pelo menos 75% ganha menos de R$2.000 por mês. Verdade. Então, a gente está falando aí de 70% da nossa população. Sim. Ela hoje vive na base da pirâmide. Então, o conhecimento que ela vai adquirir, ela precisa aplicar no outro dia para que isso, a relação custo-benefício para ela seja minimamente atraente. Minimamente atraente. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, aprenda a cortar o cabelo hoje, né? Um mês aprendendo a cortar o cabelo. No 31º dia, ela já vai chamar as irmãs, vai chamar... Já está cortando. Já está cortando da vizinhança. E aí ela já vai fazendo outro curso, mas ela já está cortando. Exatamente. Foi isso. Esse foi o boom, né, da questão. E a gente aprendeu muito com isso, né? A fazer a leitura... Né, de que nós temos um problema sério de achar que é porque é a comunidade e que nós podemos montar e tá tudo bem, né? E que não tem isso aí que você falou, mas eu né? acho que, sobre o acho que tem prazer, duas né? questões, né? Muitas vezes, eu tô falando, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Que eu acho que é uma coisa assim, ó, que é a pressa do fazer. Eu tô falando bem geral, tá? Bem geral. Antes do planejar. E aí essa é eu penso que pode ser um dos problemas do empreender. Também, Audrey, porque isso é muito cultural também. Eu acredito que existem várias faces do empreendedorismo. Eu já estou inscrita na mentoria. Tá? Eu também. Eu também. Quando você lançar... Você já tem duas alunas. Já estou precisando. E você já viu a dificuldade. Também isso. Mas assim, ótimo, já vou escrever. Já escreve lá, por favor. Dependendo de onde você nasce, você tem um olhar diferente do que é empreender. Tá? Você empreender num país de primeiro mundo é diferente de você empreender num país em desenvolvimento. Porque a cultura é diferente, os recursos são diferentes, né? As expectativas são diferentes. E as experiências são muito diferentes. Então, sim, nós, inclusive, enquanto povo brasileiro, nós temos uma ânsia, uma ansiedade gigantesca em
empreender por intuição, por desejo, Mas por não é por vontade. conta da questão financeira, não? Não, então, Esse é um tópico, né? é um tópico. Eu costumo Precisa dizer ganhar dinheiro. ou pelo amor ou pela dor, geralmente, né? O nosso perfil enquanto empreendedor, por exemplo, teve a pandemia. A pandemia aconteceu um evento no empreendedorismo absurdo. Por quê? Porque houve Imagino. muito desemprego. Então, houve uma necessidade de você buscar meios de sobreviver. E muitas vezes esse meio para a sobrevivência era algo já conhecido, que você sabia lidar com aquilo. Então, era fazer um bolo, era dar aula de redação online, entende? Era algo que você já tinha um conhecimento prévio, algo que você gostava de fazer. Tanto é que nasceram empreendedores excepcionais na pandemia. Pessoas que agradeceram a pandemia porque tiveram a oportunidade de ir ao encontro daquilo que sempre aqueceu o coração delas. Então, tem esse lado bom do lado ruim, né? Que foi uma pandemia, que foi um caos. A gente tem, eu falo a gente, o povo brasileiro, ele já vem com uma bagagem desde sempre de ter que desenvolver um olhar criativo para as coisas, né? De reinventar as coisas. Porque nós vivemos, até no passado muito recente, com uma inflação de 2.000 por percentual ao ano. E eu falo recente porque 30, 40 anos atrás é um passado recente. Né? Não estou falando de um passado longínquo de 200 anos atrás. E isso fez... A nossa cultura, ela vem muito permeada nas nossas reinvenções. Então, o empreendedorismo, muitas vezes, ele vem, sim, com o viés da necessidade. Eu preciso aumentar minha renda, eu preciso dar um jeito de ganhar mais. Mas ele também vem com o desejo e com a expectativa de ter o próprio negócio. Porque ter o próprio negócio, no olhar romântico do empreendedorismo, é ser dono do nosso nariz. É de mandar no meu horário, né? É de eu poder fazer o que eu quiser na minha empresa. É de eu mandar e desmandar, né? Sim. Então, vem com esse olhar romântico. E por que é olhar romântico? Porque eu costumo dizer que quando nós somos 3 em 1. A gente quer ser empreendedor, administrador e técnico. Né? Então, você quer ser o dono do clube, ser o técnico do time. Ainda quer jogar. E jogar. E é impossível, né? Se 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, você imagina 3. Não vai ocupar mesmo. Né? Então, e isso é muito complicado, porque quando você tem um desejo de empreender, geralmente ele vem com a falsa sensação do que eu sei fazer, eu vou fazer daquela aptidão virar um dinheiro, virar uma renda. Mas quando você está presa na operação, você deixa de administrar o seu negócio. E se você não administra, você não consegue manter o seu negócio. Então, não é à toa que no Brasil, a cada 1 minuto, fecham 4 empresas. Porque a maioria age mais pelo impulso, pela intuição, independente da motivação, tá? Se é pelo amor ou pela dor, se é pelo desejo, pelo propósito ou se é pela necessidade. Mas, infelizmente, ainda existe um pensamento muito amador sobre o que é empreender. E essa confusão desses 3 seres que habitam o corpo só, do empreendedor e do administrador e do técnico. E cada um quer mandar no outro e ninguém manda em ninguém. Né? Porque o empreendedor ele tem que olhar no futuro, ele é inquieto, ele quer inovação. O administrador, ele é pragmático, ele é lógico, ele é analítico, ele é ordeiro. E o técnico, ele é o faz, ele é o bota a mão na massa. Eu estou aqui para fazer esse bolo vai sair hoje. Ele pensa dessa forma. E às vezes a pessoa que quer abrir uma loja de bolo é quem faz o bolo. E acha que vai conseguir fazer o bolo, organizar os processos e ainda pensar no futuro. Agora, essa mentoria, quando você fala em mentoria, eu poderia dizer que talvez eu ache que eu tenho essa tal habilidade. E na mentoria eu posso descobrir que eu tenho uma outra habilidade que talvez me surpreenda. Por exemplo, quando a gente começou a pensar nesse podcast, foi o que eu falei, né? No início, a gente começou inspirado e foi literalmente isso. Nós não vamos enfeitar nada. Não. Foi literalmente, eu vou olhar, gente, assistimos os
assisti todos os seus, a Padoca da Saúde, como é que você fazia, como você falava, foi mais ou menos assim, né? E era muito próximo, né? E era muito próximo. Estamos aqui, E aí, quando nós pensamos em fazer, teve um dia que, no primeiro dia, eu falei assim, olhei para ela e falei assim, será que eu dou conta disso? Desse negócio que a gente inventou? Deu a gente fala superando o medo do fracasso, né? Que a gente fala. Deu um medo, assim, até porque nós tem temas como o seu, por exemplo, nós não dominamos. Então, a gente convida pessoas para trazer, para compartilhar temas que a gente não domina. E tudo bem por isso. Mas isso que é por isso que é interessante, né? É. Então, a gente descobriu nesse caminhar, nós descobrimos assim, você vai moderar, Audrey, vamos começar assim? Vamos começar assim. Aí a gente se descobriu a gente se descobriu que é possível. Não, eu não tinha noção que a gente tinha essa tal habilidade. Então, voltando, eu posso, então, a gente está até falando para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu posso achar que eu faço super bem tal coisa, mas eu de repente, eu posso me descobrir numa mentoria de que, não, eu acho que tal outra coisa eu também posso arriscar. O processo de mentoria, pelo menos o que eu aplico, o primeiro passo é esse. É a fase do autoconhecimento. Então, tem técnicas, ferramentas, né, que eu aplico para que a pessoa, inclusive, muitas perguntas, né, para poder gerar essa introspecção. Gerar reflexão. Né? Exatamente. Para que a própria pessoa comece a se enxergar. É muito curioso. Deve ser doloroso também. Muito. Pode ser, né? Pode ser. Pode ser. É muito curioso porque você falou da dor, né? Porque não é difícil a gente se enganar com nós mesmos, né? Sim. E é natural que a gente, em função a gente sofre influências por todos os lados, né, gente? A gente sofre influência, nossas primeiras influências são os nossos pais, depois nossos amigos, a sociedade. Então, querendo ou não, a gente é um ser formado por várias influências. E muitas vezes, aquela que realmente é a nossa verdadeira, ela fica lá hibernando, né? Ou às vezes nem aflora mesmo, porque você não tem essa oportunidade de falar sobre você. E às vezes falar sobre a gente é isso, causa uma dor profunda, porque não é raro a gente não se conhecer. E isso dói, né? Então, assim, quem sou eu de verdade? Quais são as coisas que eu verdadeiramente gosto? O que me dá prazer? Eu consigo reconhecer as minhas qualidades? Perfeito. E o que eu não gosto? Que muitas vezes é até mais importante, né? Aquela história, eu não sei o que eu vou fazer. Tá, mas você sabe o que você não quer fazer? Exato. Já é um passo importante, né? Mas, primeiro é isso. Você precisa dedicar tempo para se conhecer. A terapia, ela é um instrumento excepcional, né? Para que você consiga provocar isso. E geralmente a gente, infelizmente, procura terapia nos momentos de dor. Né? Geralmente quando já está instalado, já né? A gente já está na última gota do copo, né? Só estou vendo o nosso tempo aqui, por isso que eu... Perfeito. Vamos continuar. Então, dentro do processo de mentoria, é aplicado várias ferramentas para poder gerar essa reflexão. E é muito gostoso, porque a gente percebe que as pessoas vão se descobrindo também. E tem uma outra situação que a gente precisa se desvencilhar, que é achar que nós somos aquilo que o outro vê na gente, né? E muitas vezes o outro vê na gente aquilo que eles querem que a gente seja, não necessariamente o que a gente é. E até isso é muito importante, só pegando um gancho para reforçar, uma coisa que nos deixa muito vulneráveis para sofrer violência. Que é esse raciocínio, é permitir ou aceitar ser o que o outro quer que a gente seja. E isso permite ou nos vulnerabiliza para atos de violência, especialmente os verbais. Perfeito. Né? Então, essa é uma dica, é uma fala da Érica que traz e remete outros tópicos que nós já trouxemos aqui.
E vamos trazer em outros momentos verdade. também. E faz todo sentido. E isso, Sim. ele também se comunica com o lado profissional. Sim. Porque os assédios, né, Sim. muitas vezes sofridos, os morais, os psicológicos, eles estão muito concentrados no ambiente profissional. Sim. E não é raro você se boicotar profissionalmente para poder atender uma expectativa do seu empregador ou da empresa que você trabalha. Essa mentoria, quando ela começou a ser amadurecida dentro de mim, que esse já é um projeto que está nascendo assim, né? O método SER, que é o método que vai ser lançado logo após o carnaval, eu já venho amadurecendo isso há mais de 5 anos. Uhum. E a ideia é que as pessoas, elas precisam, em primeiro plano, assumir a responsabilidade da sua vida profissional. Ela não tem que terceirizar isso porque o empregador remunera ela mal, ela fica frustrada. Ou ela não consegue se sentir reconhecida no ambiente de trabalho, ela fica chateada. Ou ela espera que o mercado a veja como uma pessoa competente e esse reconhecimento não chega e ela fica desmotivada. Então, a gente trata o autodesenvolvimento profissional como algo que você precisa protagonizar, que você precisa assumir isso para com você mesmo. Então, empreender alguma coisa precisa primeiro passar por empreender a si mesmo. Se conhecer, fazer uma pesquisa íntima, entendeu? Sei. Para poder chegar às suas respostas, que é o que vai te nortear para qualquer empreendimento que você queira realizar. Então, antes de pensar em empreender alguma coisa, empreenda a si mesmo. Entenda quem você é, o que você não gosta, o que te incomoda, o que é inegociável para você. Isso eu acho tão Sabe? muito importante. É verdade. O que é inegociável O que para é você. inegociável. E o mais importante, você precisa ter um significado além de gerar renda. Isso é fundamental. Traduz. Dê um exemplo prático. O exemplo que facilite. prático. Vamos lá. pensar em alguma coisa que está na moda. Empreender, vamos ver aqui o que está na moda agora, que todo mundo quer empreender. Tá, uma startup de tecnologia voltada para um assunto XYZ. Tá. Tá na moda, tá dando dinheiro e os unicórnios da vida, né? E é muito interessante que as pessoas, elas gostam de se iludir em muitas coisas também, né? Porque viver na fantasia é uma delícia. Quem não gosta de viver na fantasia é uma delícia, né? Então, vem os modismos. Ok. E aí, ela faz pesquisas de mercado, vê que é um mercado promissor, mas ela, na verdade, ela nem curte tecnologia. Ela nem é fã disso, mas dá dinheiro. Poxa, mas se eu posso ficar rico com isso, por que não fazer? Não tem nada de errado, você pode fazer, você pode aprender o que você quiser. A questão é, como que você vai perpetuar algo, ou você vai se dedicar a algo que vai te consumir absurdamente, se você achar que o único resultado disso para te motivar diariamente é o recurso financeiro. Porque se recurso financeiro for suficiente, a gente não teria tantos profissionais que são extremamente bem-sucedidos nas mais diversas áreas e que têm depressões profundas. Pessoas que muitas vezes, infelizmente, tiram a própria vida em função desse vazio, essa lacuna. Esse nível de frustração. Não consegue, o nível de frustração absurdo. Então, todo mundo consegue encontrar um significado profissional. Mas para isso tem que dedicar tempo para poder fazer essa investigação. Agora eu fico imaginando, por exemplo, eu tenho 65 anos e a gente decidiu dar esse passo, né, desse projeto. E eu fico pensando numa mentoria, eu com 65 que você já tá anos. Inscrita? Já está gravado. Muito bem reforçado. Olha, eu aos 65 anos descobri que eu preciso fazer uma autoavaliação, preciso passar por um autoconhecimento. Você já consegue perceber
quando eu digo para você assim, será que o que eu fiz, será que dá tempo ainda para eu fazer? Eu sei que você falou sobre a questão nós não temos tempo, né? Nós temos todo o tempo. Nós temos tempo enquanto estamos aqui. Isso, enquanto nós estamos aqui, nós temos tempo, essa é a correção. E enquanto eu tenho tempo, eu estou aqui. Né? Então, saí de um processo, não fui, então eu vamos seguir. Vamos seguir, né? Então, eu fico pensando como lidar com isso numa mentoria. Sobre a idade? Sobre... Eu posso perceber que passou o tempo. Passou o meu tempo, né? Não dá mais para fazer isso. E aquilo gerar em mim um nível de frustração maior? Como é isso? Então, primeira coisa, a gente tem que entender quais são essas suas crenças, né? O que te engessa. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte, o quão isso que você deseja é importante? Eu estou considerando isso, não eu necessariamente, mas eu estou falando para uma forma geral. Dúvida, né? E é isso, a questão da idade. Como limitador, Como limitador. Né, como uma ampulheta, né, que o tempo está ali, né, e meu Deus, será que eu vou ter tempo para realizar? Então, esquece o tempo e faça uma pergunta, o quão isso é importante para mim? Porque se de fato for importante para você, não importa o quanto tempo você tem, importa o realizar disso. Teve uma matéria outro dia que eu li de um senhor com 82 anos fazendo medicina. E ele vai se formar com 85. E aí perguntaram para ele, mas o senhor vai ter tempo para poder praticar a medicina, exercer a medicina? Ele falou assim, o meu sonho é me formar médico. Se eu morrer antes disso, eu vou morrer sabendo que eu estava no caminho desse sonho. Se eu morrer depois, eu já estou realizada. Então, até arrepio, porque é muito isso. É a gente entender o que faz sentido para a gente. O tempo, ele é acessório. Ele não pode protagonizar a nossa vida como fator decisivo no realizar ou não. Porque nós temos uma capacidade extraordinária de realizar. Mas a gente precisa enxergar isso como algo muito importante, porque o realizar demanda renúncias também, não só recompensas. E na nossa ânsia de realizar, a gente foca só na recompensa. Só que esquece que se eu não fizer hoje, é menos um dia. Então, se você, no caso, usando o seu exemplo, apesar de não caber isso, né? Você comentou, não é o seu caso. Mas uma pessoa de 65 anos, ou de 70, ou de 80, se ela limita o poder de realização dela com essa falsa expectativa da finitude da vida, que todo mundo vai ter a sua, e pode ter com 18, pode ter com 80, pode ter com 101, não cabe a gente não sabe, né? Se a gente ficar vinculando a nossa realização com essa âncora, que é uma âncora muito pesada, não existe um boicote mais perverso que esse. Esse é um boicote muito cruel. Porque quando você chegar aos 80 e olhar para trás, eu costumo dizer que a frustração é algo que a gente carrega por toda e pós-vida. E eu acredito nisso. Né? Então, realizar não pode estar ancorado a tempo para que isso aconteça. Realize, faça hoje o que você já não fez ontem. Você já está num processo de realização. Acho que isso que é o fundamental. Interessante, né? Como a gente, nosso processo de vida, nós estamos com o tempo aí, né? Temos 10 minutos para concluir, né? Ah, que pena. Tá tão... Passa muito rápido, a gente não tem noção de como passa rápido, né? Mas eu acho que essas questões me remetem, quando você estava falando de tempo, de tomada de decisão para começar, mas antes até disso, de reflexão sobre si, sobre cada um de nós, né? Então, me remeteu o que você falou da base da pirâmide, né? Da necessidade de produzir
para cumprir o básico, né? Que é se manter. Sim. E o quanto isso toma tempo. Toma Perfeito. tempo também, Com né? certeza. E aí eu fico pensando assim, ó, teve um outro momento que a gente estava falando sobre envelhecer, e envelhecimento, na verdade. E aí, acho que uma coisa vem casando com a outra, que nesse processo de envelhecimento é onde a gente tem tempo. É onde a gente tem tempo para fazer dessa base da pirâmide uma coisa diferente e que talvez valha a pena a gente fazer reflexões diferentes ao invés do tempo limitador, né? Porque é onde hoje, talvez, eu já não tenha que me preocupar tanto Sim. com o que me fazia preocupar Uhum. na base da pirâmide. Um outro momento de Exatamente. vida. Num outro momento de vida, as minhas reflexões, né, e o que eu já sei sobre mim, talvez Sim. eu não tenha conseguido traduzir muito bem, né, explicar muito bem para mim mesma tudo sobre mim. Mas talvez em algum momento da vida um pouco mais para frente, isso fique mais fácil, porque a base da pirâmide pode ser um pouco diferente, pode ser Me outra. fez lembrar quando você criou o Espaço Lince. Eu lembro que a tua fala era: tem algo que eu quero fazer, que eu tenho algo diferente, eu não sei, né? Lembro. Não era? Lembra? Eu ainda estou nessa busca. Tem algo, eu não quero um consultório, eu estou dando esse exemplo porque eu lembrei agora, né? Eu falei muito de mim, agora eu vou falar de tu também. E aí, eu lembro que você falava isso, né? Tem algo, falta algo. Continua faltando. Talvez seja isso. E a gente vai descobrir aqui. Ótimo. Não, já me achei, Olha, já me vamos nos achei. despedindo, né? Porque nós estamos Vamos. com o nosso tempo. Érica, muitíssimo obrigada. Imagina. Muito obrigada. Foi um tempo muito precioso, né? Foi muito. Eu acho que teremos novas oportunidades. Tomara. Já deixamos aberto aqui um convite para Obrigada. nossa terceira temporada e a gente quer aqui, eu já adianto que foi muito bom, né, Alda? Foi muito. Então, um espaço muito enriquecedor. muito importante, muito enriquecedor. Muito obrigada mesmo. Então, aí vamos nos despedindo, Sim, né? com a palavra. Você pode se despedir, se Se dirigir você a quem quiser você se dirigir a quem quiser. você quiser. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade. Eu adorei a conversa. É um assunto que eu tenho muito carinho, né? Muita paixão. E poder também dividir um pouco com o público, né? Com vocês. E acho que é isso. A gente precisa se convencer que nós somos gigantes, né? E a gente não tem que se conformar em se encaixar ou ficar pequenininho em função da circunstância. É circunstancial, não é permanente. A gente tem que entender isso, né? Encarar o pontual é diferente de encarar isso como um ponto final, né? Como algo que a gente está fadado a ficar agarrado a vida inteira. A gente muitas vezes se adapta em função do cenário, né? Sim. Da manutenção da sobrevivência, mas isso tem que ser um start na vida profissional da gente, né? Não é o fim. Então, é uma viagem que a gente também precisa, apesar dos percalços e dos desafios, a gente precisa também aprender a contemplar a paisagem, porque tem muita coisa bacana que está passando por nós e muitas vezes, por falta de tempo, a gente não se permite a fazer essas pausas e a fazer essa perguntinha, né? Você falou que você sentia isso, né? E o propósito a gente sente. Às vezes está mais pulsando mais forte, às vezes está pulsando mais timidamente, mas o propósito é algo que não deixa a gente. Dorme de conchinha com a gente todas as noites, né? Então, abrace o seu propósito, né? Se permita viver isso, nem que seja no plano dos sonhos, porque tudo começa aqui também. E se organize, né? Para poder realizar. Dedique tempo ao planejamento, dedique tempo às pesquisas, dedique tempo ao seu autoconhecimento, porque as vitórias, elas também vêm acompanhadas de batalha, né? Não tem como você ser vitorioso sem passar por uma batalha. É verdade. Né? Só é batalha, só tem vitória quem luta, né? Então, muito obrigada. Eu espero
ter ajudado de Não, alguma muito, forma. Nossa, foi foi muito ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada. A gente muito agradece obrigada. a Érica, a Davina e eu. Esperamos vocês nos próximos próximo. episódios. Até!